Supremo Tribunal Federal mantém decisão de Teori que tirou de Sérgio Moro investigações sobre Lula. Notícia de hoje, de 31 de março de 2016, em que a gente vê aqui o seguinte. Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu na tarde dessa quinta-feira, dia 31, que as investigações da Operação Lava Jato sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem permanecer na Corte. A maioria dos ministros decidiu manter a decisão anterior do ministro relator Teori Zavascki. Com a posição do plenário, a parte da investigação que envolve Lula permanecerá no Supremo Tribunal Federal e não com o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação na primeira instância. Cumpre enfatizar que não adianta que qualquer juízo sobre a legitimidade ou não da interceptação telefônica em si, tema que não está em causa, embora aparentemente uma das mais importantes conversas tornadas públicas foi gravada depois de ter sido suspensa a ordem de intercepção. Bom, eu vou resumir isso aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui os outros sites que também publicaram isso. Último segundo, publica: maioria decide manter investigações sobre Lula no Supremo Tribunal Federal. E aqui tem apenas os ministros Marco Aurélio de Mello e Luiz Fux deram votos favoráveis ao envio do processo de volta a Sérgio Moro. A grande maioria optou pelo contrário. Vamos lá, o outro jornal. A maioria do Supremo vota pelo envio das investigações sobre Lula para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer o seguinte, pessoal. As investigações, tudo que é investigação que está sendo feita sobre Lula vai inicialmente ficar no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu basicamente, a motivação maior que nós percebemos nessa decisão do Supremo são justamente as divulgações do Moro, das conversas telefônicas aí para a mídia, naquele espetáculo de pirotecnia que o Moro quis promover. Nem diretor de cinema ele é, mas quis dar uma de astro e diretor aí de Hollywood e mandou tudo que é coisa que ele estava investigando, mandou diretamente para a Globo. Ou seja, ele nem lembrou, ele ficou tão ansioso, tão nervosinho, que tinha ali informações, ai meu Deus, informação nova, o que eu faço com isso? Mandou para a Globo. Quando o trabalho dele de juiz era para ter mandado para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi encarado pelo Supremo como também uma falta de respeito. A gente vai falar claro aqui, e isso deixou claro os juízes do Supremo extremamente chateados. Lógico, porque se você passou por cima da autoridade do Supremo, quer dizer, a Globo é mais importante que o Supremo? Que é isso, Moro? Que juiz é você? Então, isso também motivou quem assistiu, que isso foi transmitido também pela Globo, essa votação do Supremo, audiência máxima aí, Quem assistiu percebeu que isso foi um motivo de incômodo muito grande e que também motivou essa decisão aqui. O Moro também mostra com isso que ele é partidário, porque ele não deu toda essa magnitude quando, por exemplo, ele descobriu a lista da Odebrecht. Pelo contrário, quando ele viu lá que tinha gente da oposição, os amiguinhos dele lá, ele abafou o caso, não fala mais nisso não, deixa isso para lá, esquece, faz de conta que nunca viu. Então abafou o caso, dizendo que tinha gente lá de foro privilegiado, mas aí lá, por exemplo, não tinha presidente da República. Aqui, a Constituição diz o seguinte, que a presidência da República não pode ser interceptada. E não interessa se ela a voz dela saiu porque estava investigando no outro, não interessa isso. O partido não pode estar investigando um criminoso qualquer. Se a voz da presidente aparecer, ele tem que parar. Não pode. É proibido. Ele teria que ter autorização do Supremo para isso. Então ele detectou, está conversando com um mafioso, um bandido, qualquer coisa, então vai pedir autorização do Supremo para que ele possa então fazer esse tipo de coisa, e a divulgação não poderia ter sido feita, teria que ter sido enviada para o Supremo. Ele não é maior do que a Constituição para decidir naquele momento que mesmo com a voz da presidente, ele vai levar aquilo ali para a Globo. E por que justamente a Globo, que ele sabe que está fazendo uma campanha contra o ex-presidente Lula e também contra o governo? Por que justamente a Globo? Por que não o jornal do governo? Por que não o jornal Carta Maior, Diário do Centro do Mundo? Por que tem que mandar para a Globo? Esse comportamento, claro, que
eu tenho certeza que até mesmo ele percebeu que ele tinha errado feio, né? E a minha certeza vem da seguinte notícia. Sérgio Moro pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal pela polêmica com grampos de Lula. Notícia saiu na Folha de São Paulo no dia 29 de março. Moro pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal por polêmica sobre grampos de Lula. E aqui está novamente o pessoal da Globo tentando justificar e trazer a imagem de Moro de bonzinho. Na verdade, ele pediu desculpa e aqui o pessoal da Globo se encarregou. Não, mas não era bem assim, vocês me entenderam mal, eu só quis fazer o bem para a nação, eu quis informar, e mesmo assim eu passei por cima da Constituição, não tem problema não. Esse é o papel da grande mídia brasileira, né? Inclusive aqui na Folha de São Paulo também. Mas aí o título eles tiveram que colocar dessa forma. Moro pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal por polêmicas com áudios de Lula. E daí você tem essa notícia aqui no ZH Notícias. O juiz federal admitiu que pode ter se equivocado e disse que não teve intenção de provocar polêmicas, conflitos ou constrangimentos. É engraçado ele falar isso porque assim, tudo que envolve Lula e governo, ele toma uma dimensão midiática. Ele se comporta como realmente um diretor aí de filmes de Hollywood, né? Por exemplo, quando foi para fazer aquele negócio lá da prisão coercitiva do Lula, ele mandou 200 policiais, saíram investigando o país inteiro, e entrando na casa das pessoas, invadindo tudo. E daí levou o Lula, pegou lá e levou para o aeroporto de Congonhas, em vez de levar para uma coisa secreta, bota, sei lá, num carro, esconde tudo. Não, ele levou para o aeroporto de Congonhas e toda a mídia, tudo aquilo. Tipo assim, maior não poderia ser. E aí ele fala que não teve intenção de provocar polêmicas, conflitos ou constrangimentos. Ele publica o áudio da presidente da República e fala uma coisa dessa, assim, coisas que são incabíveis. Só pode mostrar o quê? A parcialidade do juiz Sérgio Moro. Tá? E aí o pessoal da Veja, que é o blog do PSDB, representado aqui nesse artigo pelo Felipe Moura Brasil, fala o seguinte: petistas distorcem escusas de Moro, aqui ele já não fala mais na desculpa, mas significa a mesma coisa, para encobrir que Lula tentou obstruir a justiça, né? Então eles tentam pegar a notícia do Moro e também jogar uma coisa ruim em cima do Lula de novo. Lula tentou obstruir a justiça. Se você prestar bem atenção nessa frase escrita dessa forma, o que você vai guardar na memória? Lula tentou obstruir a justiça. Então você transforma o pedido de desculpa do Moro, você transforma numa coisa ruim que o Lula fez. Ó. Lula tentou obstruir a justiça. Tá? Essa é a mensagem que fica. Tá? Então, claro que o Moro, que é tido aqui como herói, como o Moro está atacando bastante aí o governo e o PT, então ele é tido pelo pessoal da Veja, que é contra o governo, né? Que é como um herói. E com certeza... o pessoal da Veja todo, quando o Moro pediu desculpas ao Supremo, ele não pediu desculpa a Dilma nem o Lula. Deveria ter pedido a Dilma. Né? Mas quando o Moro pediu desculpas, o pessoal da Veja com certeza sentiu uma dor infinita aí no final aí do seu intestino. Né? E deve ter incomodado bastante, eles não se aguentaram e tiveram que escrever algum artigo dizendo não foi bem assim não, eu pedi desculpa, mas não queria pedir desculpa não, porque ele é assim, ele é safado, ele é isso, ele é aquilo outro. Então é mais ou menos nesse sentido que o pessoal da Veja se conforma. Por isso que a gente fala sempre que o jornalismo da Veja não pode ser levado a sério, que é jornalismo de meninozinho pequeno, que fica, sabe, encrencando um com o outro e puxando briguinha. Esse tipo de jornalismo não pode ser levado a sério, não pode ser... ninguém pode formar opinião em cima da Veja, que é complicadíssimo, tá? Tem um monte de meninozinho lá, que nem esse Felipe Moura aqui, um monte de meninozinho lá, tá? Formando opinião, tentando formar a opinião de pessoas. Tá? Então, essa é a notícia, deixe seu comentário aí, lembre que o canal Notícias Comentadas é sem censura, você pode liberar o seu ódio até a última gota aí, que eu vou aprovar, a intenção é bem clara, todo mundo vai ver que tipo de gente você é. Do mais, fique à vontade para soltar seu comentário, elogio, também aceitamos. Um grande abraço, até o próximo.